Esse é mais um podcast da Diaconia em Ação. E hoje nós temos o privilégio de falar das ações das mulheres da nossa comunidade, sobretudo ligado a um projeto muito especial chamado MM. E nós queremos que você conheça esse projeto fantástico que as mulheres da nossa comunidade e da Diaconia realizam já há 2 anos e meio. E eu queria apresentar as meninas que estão aqui. Desculpa chamar de meninas, tá? Eu queria que vocês se apresentassem a partir da Cida, a Elga e a Marisa. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o pastor André, meu nome é Aparecida Takeuchi, eu sou professora de Química, no momento aposentada, e a minha dedicação agora é MM. Olá, meu nome é Elga, eu sou pediatra e trabalhei 30 anos em saúde pública e também agora venho me dedicando também ao MM. Meu nome é Marisa, eu sou dentista, não sou aposentada ainda, então, né, tenho que continuar trabalhando, mas, assim, o MM tem sido uma bênção, né, porque tem mostrado pra gente como Deus tem agido através de nós, né, então é um projeto que vem atingindo muitas mulheres e é um prazer fazer parte disso. Gente, há quase 3 anos atrás, eu vi lá na nossa comunidade, depois de um dos nossos encontros, uma mulher carregando um fardo de absorventes. Eu perguntei o que significa isso. E cheguei até a Cida, né? Então eu quero pedir que a Cida, que está aqui conosco, contasse para nós qual foi a origem do MM e por que nasceu o MM. Bem, em setembro de 2021, né, na pandemia, a pandemia sensibilizou muito a gente, né? E a gente, como mulher, sabe das nossas dores. E uma reportagem que me chocou muito, na verdade, sensibilizou, foi a história de meninas, né? Um dado muito triste, né? De 1 em cada 4 meninas no Brasil não vai na escola por um motivo simples, porque no período menstrual não tem absorvente. Peraí, repete isso. 1 em cada 4 meninas. Sim. Carentes? Não vão à escola. Não vão à escola. Perdem aula, 5 dias de aula, 4 dias de aula. E é um item básico, só que não tem na cesta básica. Então isso é muito triste, né? É uma situação triste, é um problema de saúde pública também, não só pela falta do absorvente, mas também das condições sanitárias das casas, até mesmo das escolas. Então aí eu comecei uma ação entre amigas, arrecadando nos condomínios, nos salões de beleza das amigas, e aí a coisa começou a crescer, e eu fui procurar o pastor Silas para apresentar o projeto, só que já estava outubro, e ele virou e falou, agora já estamos na campanha de Natal, né? Já estava muito trabalho, aí deixou banho do banho-maria, mas eu não parei. Aí eu continuei escrevendo o projeto, e a gente arrecadava os absorventes, e a gente ia, né, eu e as minhas amigas, algumas da igreja, para onde que a gente ia destinar os absorventes? Aí eu conheci uma ONG chamada Mulheres Invisíveis. Umas meninas que trabalham com moradores de rua, com mulheres carentes, e a gente destinava os absorventes para elas. E elas distribuíam, tanto na rua, para moradores de rua, juntamente com roupa íntima, né? Uma coisa que ninguém pensa, né? De doar roupa íntima. E aí, eu sei que nesse tempo a coisa foi sendo... as pessoas foram agregando ao MM. E em março de 2022, a gente já estava fazendo a primeira ação. Ou seja, né, eu me lembro a atuação que foi de Deus... Em janeiro, a gente sentou, já tinha passado a campanha de Natal. Sim. E a gente sentou e organizou ali um grupo de pessoas, né, sobre a inspiração da Cida, do projeto. E o que mais vocês lembram da origem do MM? Eu lembro que nós fomos visitar o Instituto Trilho Certo. Bem lembrado. Né? Isso. E a gente fez a visita na comunidade Shalom 3. E foi muito interessante que lá eles já esperavam a gente para uma reunião, né? Foi muito interessante. Eles falaram, já vieram distribuir para a gente absorvente, só que eles distribuem e vão embora, ninguém retorna mais. Né? Então a gente percebeu que elas queriam muito mais do que só receber um absorvente, elas queriam ter o conhecimento. Aí surgiu essa ideia, né, de além da distribuição de absorventes, a gente entrar com outros recursos, com os nosso conhecimento, né, para estar
passando para elas. Então foi muito impactante aquela visita, conhecer uma comunidade assim que eram barracos, né, pastor? O senhor lembra? Eu lembro, eram barracos. Penso num barraco de porta de guarda-roupa e lona. Que a gente não conseguia nem entrar, né? A gente foi entrar tinha que se abaixar para poder entrar no barraco. Então, assim, impactou demais a gente aquela situação. Você tem algo para falar sobre o início do projeto, Elga? Eu me lembro quando a Cida veio com a ideia e me chamou, o que a gente pode fazer a mais do que entregar absorvente, que tal a gente trabalhar com alguma coisa na saúde? E eu fiquei pensando, nossa, como é importante a questão do conhecimento, de você educar. Então, nós só entregamos absorventes? Não, nós não entregamos apenas absorventes. Nós pensamos o que poderíamos fazer além disso. E é interessante que a educação, ela traz dignidade. Sim. Quando você educa, você ensina. E isso te faz um ser humano mais consciente. Então, por que não trabalhar com educação em saúde da mulher? E aí começamos a pensar em temas relevantes para a realidade dessas mulheres. Mas então você está dizendo que esse projeto não entrega somente absorventes e nem kit de higiene da mulher, mas entrega também informação sobre a saúde da mulher. E aí, doutora Elga, eu te pergunto, quais são os critérios para escolher as temáticas dessas palestras? Trazer informação, palestra, isso é fácil. Você tem palestras gravadas no YouTube de todo quanto é assunto. Você tem, essas mulheres buscam, elas têm acesso ao celular. Mas o interessante é você escolher temas que possam ter relevância na realidade delas. O que para elas é importante? Então, ter alguns membros da equipe que trabalham ou já trabalharam com saúde pública ou população carente nos ajudou muito na seleção. O que para eles é importante? Não o que para nós, mas o que para a realidade deles é significante. E, além disso, transformar esses assuntos de uma forma criativa, trazer a informação de forma criativa e didática, para que possa envolvê-las, né? E, além disso, também, a gente poder fazer com que elas se sintam parte do projeto quando nós abrimos para que elas tirem dúvidas, elas compartilhem, elas contem a história. E assim, com todos esses... tudo isso em mente, nós pudemos criar uma grade de palestras com temas variados em saúde da mulher. E começa por qual? E quais? Cita uma ou duas palestras que são... nós vamos entregar absorvente. Então, por que não falar sobre o ciclo menstrual da mulher, as dúvidas que elas têm, os mitos que são criados, porque o ciclo menstrual, a menstruação da mulher, ela, ainda mais nessa população, é carregado de mitos, de não pode, e a gente tenta esclarecer essas coisas, falando com elas, tirando as dúvidas, de uma forma bem lúdica e criativa. E é legal, deixa eu só interromper, que elas perguntam, a Elga deixa elas muito à vontade, elas perguntam, e como é um ambiente que só tem mulheres, elas não têm vergonha de perguntar e tirar as dúvidas, né, com a Elga, e é interessante que a Elga leva, né, o material todo para elas, as opções, e aí é um papo muito gostoso, e elas se sentem à vontade e elas se sentem parte. E uma coisa interessante que a Marisa comentou, que elas falaram, já vieram entregar absorvente, depois foram embora. A gente tem um compromisso em cada ONG que a gente atende, de levar o absorvente durante 2 anos. Elas têm certeza que todo mês elas vão receber o absorvente, além das informações, né, Elga? Sim. A Cida falou que a gente vai nas ONGs, né? Ou nas OSCs, as Organizações Sociais da Sociedade Civil, ou ONGs, que é o nome mais moderno, assim, né? Mas por que a gente escolheu, vocês podem dizer, por que a gente escolheu ir até uma OSC e não diretamente na favela?
Porque, pastor, as OSCs, elas têm uma organização e a gente Elas precisa de uma organização, porque para a gente realizar uma palestra, a gente tem que ter um local adequado, a gente tem que ter famílias cadastradas, né? E as OSCs, elas fornecem para a gente isso, elas conseguem organizar. Já tivemos a experiência de ir, né, numa comunidade que não tinha essa organização e foi bem complicado, né? A gente não tinha... A Elga chegou para dar uma palestra num barraco que não cabia... Né? Umas cabia 20 pessoas. Né? Assim, umas 10 pessoas umas e 80 lotado de dentro. gente, um calor, então não tinha estrutura, né, para a gente poder oferecer um serviço de qualidade, porque não é só chegar e entregar uma palestra. Verdade. Né? E o interessante é assim, o Rodrigo do Aquarela falou para a gente, né, palestra não é uma cultura deles, porém nesse trajeto nosso de 2 anos, a gente conseguiu criar nelas essa cultura. Tanto até que, mesmo de prestar atenção, de desligar o celular, não é mesmo? Sim, no começo, porque não existe a cultura de sentar. Eu mesmo, por quê? Porque as palestras são interessantes também. A Elga falou do mitos e verdades da menstruação, tem saúde emocional, Sim. que elas têm uma carência muito grande, todas nós, né? Todos nós. Mas a gente se preocupar com essa parte também da saúde da mulher, para elas... é muito importante. E assim, a linguagem que é trazida, ela é tão simples, fácil de entender, que a última que foi da Cláudia, né, de saúde emocional, a gente perguntou se tinha alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Foi lá no... A Cláudia é psicóloga, né? Isso, lá no Crescer e Vencer. Ela falou assim, mas foi tão bem explicado que não tenho dúvidas. E o detalhe também é porque o MM trabalha em parceria com uma OSC. Porque nós vamos lá uma vez a cada 2 meses, né? Mas essa OSC, ela trabalha o ano todo com aquela família. Não só o cadastro, mas ela atende aquela família. Então, eles já conhecem aquela família e acompanham durante o ano. Então, eles conseguem fazer esse acompanhamento e, ao mesmo tempo, dá para a gente um feedback de como está sendo, se está sendo relevante ou não, né, o que a gente tem feito. Mas que trabalho maravilhoso. Nós somos um grupo de 7 pessoas na diretoria, né? Foi organizado, muito bem organizado, gente. Nós tivemos ajuda aí, depois vocês podem falar, de quem nos ajudou a organizar no começo, né? E é muito bem organizado. Então, são 7 pessoas no grupo de gestão, mas eu acho que tem mais gente que faz isso, né? Quantos voluntários nós temos, Marisa? A gente tem um grupo, né, que a gente criou um grupo no WhatsApp, quem vai querendo entrar, a gente vai colocando. São cerca de 100, né, voluntários, 110, mas ativos ali com a gente, né, firme e forte. Hoje são uns 35, mais ou menos, contando com o pessoal da gestão. Né? Inclusive, na gestão, nós tivemos o Doni e a Raquel, que não estão mais aqui com a gente, porque eles mudaram para o Canadá, mas assim, foi fundamental. Vamos mandar um abraço para o Doni e a Raquel, que tenho certeza que ele vai ouvir, vai ver esse vídeo e vai ajudar a divulgar também. Inclusive, porque o Doni tinha aquela... A visão empresarial também do Doni foi muito importante, né? A parte da logística. E a gente realmente precisava desse apoio. E a Raquel, né, com toda a doçura dela, ela trazia uma palestra. A Elga pode até falar da importância da palestra da Raquel, né, Elga? Só para a gente fechar. Já que você falou da palestra da Raquel, que foi sobre câncer de mama, me lembrei aqui da palestra que ela deu no Trilho Certo, mas não foi na ONG, foi na ocupação, num salão de culto de uma igreja lá, né? E que no decorrer da palestra, como era Trilho Certo, o trem passou bem do lado, fazendo um barulhão, né? Mas ela se manteve firme. Sim. Então, lembrando aí do Doni, da Raquel, que ajudaram no início do nosso projeto, e ainda ajuda, né? Estão longe, mas sempre ajudando. Sim. Fique à vontade, Elga. Não, eu estive pensando na questão das palestras, né? Como alguns temas são importantes para essas mulheres, por exemplo, a questão da nutrição, criar a cultura da palestra nessa comunidade foi muito interessante. Por exemplo, na palestra de nutrição, porque elas chegam, eu vou aprender, vai falar daquele jeito, tem que comer, eu já sei, e eu não tenho dinheiro para comprar essas coisas, não dá para comer saudável.
E a nossa nutricionista, ela seguiu os passos da Organização Mundial de Saúde para uma alimentação saudável. E, além disso, ela visitou os supermercados e fez uma cotação de preços dos alimentos ultraprocessados que habitualmente são fáceis de consumo, como salgadinhos, refrigerantes, bolachas, ricos em carboidratos, né, e que não têm benefício. Comparou isso com alimentos, legumes, verduras, frutas, e o preço mostrando para eles que é possível ter uma alimentação saudável com a equivalência de valor de uma alimentação rica em ultraprocessados. Quer dizer, conversar com elas. Interessante também a palestra de primeiros socorros, onde eles vão aprender a desengasgar um adulto ou uma criança, fazer uma manobra até que chegue o SAMU numa parada cardiorrespiratória, como acomodar um indivíduo que está tendo uma convulsão, o que fazer. Então, assim, são esclarecimentos que eles têm no saúde bucal, saúde bucal, como trabalhar a questão dos dentes, a higiene, e outras, né? Fisioterapia. Fisioterapia, interessante, a fisioterapia. Como você vai se exercitar com o que você tem na sua casa? Um cabo de vassoura. Não posso ir na academia, não tenho dinheiro. Mas você tem um cabo de vassoura, você tem uma cadeira, você tem um colchãozinho. O que você pode fazer em 15, 20 minutos que podem alongar e te dar uma melhora das dores nas costas? Então, assim, são situações importantes que elas vão viver no seu cotidiano. Também temos uma palestra sobre infecções sexualmente transmissíveis, que é ministrada pela doutora Aline, que trabalha com saúde da família, e é muito interessante para elas entenderem a prevenção das doenças na realidade que elas vivem. Que projeto rico esse, né? No seu time você tem psicólogas, nutricionistas, enfermeiras, médicas, fisioterapeutas, dentistas. Uau! E quem mais chegar, incrível, né? Quem mais chegar. Quem mais chegar, que você está nos ouvindo agora e se sentir vocacionado, sentir desafiado a isso, é só procurar a Cida aqui, que é a nossa empreendedora social, a equipe. Tivemos também uma de vacinação na época, né? Eu falar isso, aquele mito de não pode tomar vacina. A Elga fez uma palestra... Fez uma palestra excelente sobre vacinação. Eu lembro, até vou citar que a gente também tem os teatros, né? E eu vou fazer um paralelo aqui, porque a gente, como igreja, nós vamos também como Renovo, como MM, como Igreja Chácara Primavera. Então, a verdadeira transformação se dá através do Evangelho de Jesus. Então, ao final da distribuição, que não é uma mera distribuição da palestra, nós temos um teatro. Fala mais para nós desse teatro. Esse teatro é com figurino e tudo, né? Nós temos a nossa figurinista, Betinha, e a gente faz o teatro representando uma mulher da Bíblia e, ao final, apresentado o Evangelho. E eu lembro que, nesse dia da vacinação, o teatro era sobre a viúva de Sarepta, né? Eu estava fazendo teatro e a palestra, a Elga tinha falado da vacinação. E eu comentei, né? A gente fala de vida, de morte. E eu falei, gente, o que está se falando aqui hoje em relação à vacinação é questão de vida e morte. E aí a gente faz esse paralelo com a história bíblica e apresenta. Então é muito forte. Para a gente que faz, né, Elga? A gente sai assim, como a gente sai muito emocionado, muito... a gente recebe muito, da gente vê o retorno deles. E as mulheres da Bíblia, são 8 mulheres, né? São 8 palestras em cada ONG. Então temos a primeira mulher, é a mulher do fluxo de sangue. Que é junto com a palestra de ciclo menstrual. Então, depois temos a Maria Madalena, que vai ser junto com a palestra de saúde emocional. A Teatro de Ruth, juntamente com nutrição. Então, a gente tenta fazer esse casamento, né? Nem sempre dá, né? Mas aí temos... A ressurreição. A manobra cardiorrespiratória. Temos Ana, temos Dorcas. Temos um time de atrizes. E, aliás, também vamos ter, em breve,
disponível na Chácara TV, assim espero, aos nossos teatros, porque a gente já está começando a gravar. Muito bem, então vocês perceberam até aqui que o MM é uma espécie de missão urbana, né? Sim. Que não somente leva a ação social, leva a compaixão até mulheres, meninas em situação de vulnerabilidade social da nossa cidade, né? Palavra difícil, né? Vulnerabilidade social, né? Mas também leva na prática o amor de Jesus, ou seja, todo o nosso trabalho, ele é sempre em prol de ajudar o próximo, de tornar a vida do próximo um pouco melhor. De modo geral, como médica, como professora, como dentista, como cristãos somos vocacionados para isso, para que o nosso trabalho leve um pouco de alívio, resolva o problema, quebre o galho da outra pessoa, como disse alguém. Mas o MM também não somente leva a palavra em ação, em amor, como também através do teatro, que está bem ligado à nossa igreja, né? Que é uma igreja cuja missão é apresentar Jesus de forma criativa, acolhedora e transformadora, mas a criatividade da arte, né? Então, através da arte, de uma arte bíblica, a Cida não é somente uma empreendedora social, uma professora, mas é uma artista, né, Cida? Nem fala. Não, gente, temos talentos, nós temos o nosso time, não vou citar todas as atrizes que eu posso esquecer, mas a gente tem um time forte, inclusive agora uma que está cuidando do teatro, ela faz aula de teatro, ela estuda teatro, toda terça-feira ela tem aula de teatro, e ela está liderando agora o time, porque são muitas frentes, então a gente precisa de voluntários também, porque o MM tem muitas frentes, depois a Marisa pode falar também como que é a logística, né? Onde que a gente arruma tanto absorvente, gente? Porque faz essa conta. Cida, eu quero fazer uma pergunta, que cada uma de vocês aqui, esse negócio é tão organizado, gente, que cada uma delas tem uma função, elas agem, eles, né? Porque também tem homem na equipe. Eles agem em muita sincronia. E quem cuida da contabilidade das doações é a Marisa. Marisa sabe de cor. Aí, vamos para os números, Marisa. Desde quando nós começamos, em 2022, quantos absorventes a gente já arrecadou, Marisa? Primeiro eu quero agradecer também que eu tenho a ajuda da Andréia, que assim, é uma máquina, né, de conta. Né, porque eu sozinha às vezes não dou conta. Desde o início, até um número aqui, senão eu esqueço. Foram mais de 90 mil, né? Para ser exata, 90.266 unidades, né? Que são, cada unidade aquele pacotinho de absorvente. Então, contando, a gente até descobriu que tem pacote, para mim eu conhecia de 8, 16 e 32. Agora eu sei que tem de 14, de 28, de 22, de 48. Então, a gente arrecadou no total esses 90.266 unidades. Então, e assim, as doações vêm de vários locais, né? A igreja disponibilizou para a gente ali um armário super bonitinho, né? Que os membros podem estar fazendo as doações. Nós temos parcerias com academias, supermercados, né? Escolas também que ficam sabendo do nosso projeto e eles acabam se juntando a nós. Então, assim, são vários pontos, né, de coleta que a gente consegue esses absorventes. Por falar nisso, tem uma escola importante na cidade que é nossa parceira, né, Cida? São duas, na verdade. A escola americana tem sido nossa parceira desde o início. Tem um grupo de meninas lá que, inclusive, se formaram agora. Beijo, meninas. E elas fizeram uma arrecadação grande. E inclusive, elas foram nas ações. Elas foram já no Trilho Certo. Aquarela, e elas participaram, elas cuidaram de criança, não foi só uma ação em si de arrecadar dinheiro. Fantástico. E aí elas continuam agora, um outro grupo, né, que elas já se formaram, um outro grupo de meninas que estão no 8º ano, e elas são muito organizadas, e elas já entregaram, a gente fez uma doação. Eu queria limpar o estoque e mandar tudo para o Rio Grande do Sul, mas não me deixaram. Mas foi quase tudo. Né, pastor? Só que Deus já mandou, só através da escola americana, praticamente a gente já repôs o estoque. Com a Renovados também. E agora aí tem a escola Renovados. Que é a Márcia, né, que é da Chácara, ela é diretora da escola. E todo ano eles fazem uma gincana solidária. E ela chamou a gente mais 2 entidades para serem beneficiadas. Então,
Uma semana depois, né, que foi mandado para o Rio Grande do Sul, eu fui lá para participar de um fórum E já com os trouxe alunos. um monte de absorvente. E assim, praticamente, o que foi mandado para o Rio Grande do Sul voltou, tanto os absorventes como kits de higiene, pasta, sabonete. Eles conseguiram arrecadar tudo de volta. E semana que vem, só um pouquinho. Eu e a Marisa vamos lá na São Leopoldo Mandic, porque a Arlete, professora, já nos convidou e vamos apresentar o projeto Vamos MM apresentar lá. também. E vamos já receber mais E é doações. engraçado, assim, são pessoas que vão sabendo. Exatamente. E vão A chamando doutora a gente. Arlete, que é dentista, foi um contato que Dos um dolor. voluntário do Renovo, que é um parceiro também, o Instituto Renovo é um apoiador e um parceiro do MM, né? E o Dolor, que fez esse contato, e nós estamos estabelecendo também uma parceria com a universidade, ou a faculdade Mandic, São Leopoldo Mandic, né? Agora, isso é fantástico, pois não. Interessante, desculpe, mas interessante dizer que, por exemplo, como nós coletamos nas academias, nos supermercados, nós temos uma caixa com um cartaz, acho que cartaz ali talvez ali, você... Onde está? A gente coloca algumas informações e essa caixa fica, depois de conversarmos com a gerência do local, né? E essa caixa fica com essas informações e as pessoas vão passando em supermercados, em frutarias e colocam a sua doação ali. E depois os voluntários passam recolhendo mensalmente, quinzenalmente. Além disso, tem a informação do Pix, que a pessoa pode também fazer a sua doação via Pix. Através do Instituto Renovo, né? Então, Sim. Esse valor vai para o Renovo e depois é revertido para a gente estar comprando os absorventes. Uhum. Isso que vocês estavam comentando, que o tanto que doaram lá para o Rio Grande do Sul, de repente voltou. Em 15 dias. Que Jesus, dias. que eu posso... Uma semana. Acho que nem em uma isso. semana. Isso me lembra que o apóstolo Paulo falou para os líderes de Éfeso, que mais bem-aventurado é dar do que receber, sim. né? Porque quando a gente doa do nosso tempo, doa dos nossos talentos, das nossas experiências, da nossa maturidade, doa do nosso dinheiro, com certeza ele volta com valores incríveis. E nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, como isso impactou a vida de vocês? Como esse projeto transformou a vida de vocês? E como vocês têm percebido o impacto na vida das pessoas que recebem? Eu acho que realmente mais ganha quem doa, né? E o impacto, eu acho que assim, eu troquei de profissão praticamente. Estou descobrindo coisas que é só Deus mesmo. Eu lembro de uma frase do pastor Ricardo Agreste, que ele falava, e falou muito na pandemia, né? Que através do ordinário Deus pode fazer o extraordinário. E a gente, o que é um pacotinho de absorvente para uma pessoa? Então, o que a gente faz aqui é um monte de gente dando um pacotinho de absorvente, é um ordinário. E a gente só organiza isso de forma que chegue nas pessoas. E ver a reação delas, ver até a transformação a gente vê. Então, isso para nós é muito rico. Então, eu tenho crescido muito porque a gente, até mesmo na preparação do teatro, a gente estuda muito. Porque levar a palavra de Deus é uma coisa muito séria. Por mais de 40 anos dentro de igreja, né, a gente fala, é uma responsabilidade. Então, a gente tem crescido, as amizades fortalecidas, né? Eu conheço a Elga madrinha do meu casamento, há mais de 40 anos, 30 anos. Então, a gente fortalece isso o MM tem proporcionado. Para os voluntários também, porque nós temos voluntários que não são da chácara, amigos nossos que estão chegando, parceiros de donos de mercado, de academia, de gráfica, que a gente está tendo esse contato, estão chegando na Chácara Primavera, conhecendo a chácara como uma igreja diferente, acolhedora e que faz ação social. Isso muita gente valoriza. E assim, o que Deus tem mostrado que Ele é dono de tudo. Então a gente não pode ficar miguelando, né? Tem que ser generoso, tem que ser... E Deus supre, porque Ele é dono de todas as coisas, Ele conhece cada vida ali. Então, se fosse para a gente fazer esse MM para uma ONG, para uma comunidade, já estava valendo, mas a gente está com 6.
6 organizações sociais. E temos a fila de espera, né? Eu acho que o pastor Silas disse uma vez 18, 17. Então, essa aguardando. parceria com o Instituto Renovo, o Instituto Renovo tem fornecido OSCs que são confiáveis, que tem de modo geral, ele tem por base o Evangelho, tem uma igreja por trás, se bem que nós temos uma que não tem, mas é um mover missionário lá, né? Mas eu queria ouvir também a experiência de vocês duas. O que mudou na vida? Como é que esse projeto impactou a vida de vocês? E se vocês lembrarem também depois de como impactou a vida de algumas pessoas que receberam. É interessante, quando a Cida veio me convidar, eu falei, ai, mais uma coisa para eu fazer, eu não vou dar conta. E assim, cansada. Deus chama os ocupados, né? Exatamente. E assim, cansada de trabalhar com essa população, é uma demanda muito forte, muitos anos. E aí eu parei, porque depois de 30 anos de profissão, é bom parar e analisar, né? O que você fez, o que ficou para trás. E aí eu pensei, onde eu vou usar toda essa experiência, né? De ter lidado com abuso infantil, agressões, violência contra a mulher, doenças sem perspectiva de cura, tratamentos paliativos, como lidar, o que eu vou usar com isso, né? E de repente chega a proposta do MM. E eu pude olhar e dizer, nossa, tudo isso eu consigo mexer, porque eu já ouvi a realidade dessas mulheres. E é interessante que quando eu terminei meu mestrado e estava fazendo parte do doutorado, eu disse assim, para que eu vou fazer isso, né? Por que eu não vou continuar na universidade? E eu disse, foi tão desgastante fazer a pós-graduação trabalhando junto. E aí, hoje eu olho e vejo assim, quanto que isso me ajudou a poder organizar uma boa palestra, para saber dar uma boa aula, para avaliar as necessidades da sua palestra, como me comunicar melhor. Então, Deus foi me dando, ao longo da vida, instrumentos, porque Ele tinha alguma coisa no futuro que eu nem imaginava. Então, embora o MM esteja engatinhando ainda, eu tenho um feeling que Deus vai usar muito esse projeto, porque são pessoas que Ele selecionou e que, embora a gente tenha as nossas incompetências, nós também temos as nossas competências, né? Então, realmente, a Cida é um trator. Ela puxa a gente, né? E a gente vai se envolvendo. Então, eu acho que o MM impactou a minha história, sim. Ainda não consigo me dedicar como eu gostaria por alguns entraves, mas eu sei que o tempo vai chegar. Eu sei que o tempo vai chegar. Bom, pastor, o senhor sabe, né? As meninas não sabem aí, porque eu não contei, mas por várias vezes cheguei e falei, pastor, acho que não vai dar para continuar. Por conta daquela coisa, a falta de, né? A gente sempre fala, não tenho tempo para isso, para aquilo. Mas isso transformou porque eu venho percebendo que eu tenho que entregar aquilo que eu tenho, né? Eu vou trazer, se eu tenho 5 pães e 2 peixes, eu vou trazer o que eu tenho. Porque é através disso que Deus vai multiplicar. Então, assim, tem me ensinado muito, né? Que são pessoas com características diferentes, tanto dentro da gestão como dos voluntários, e a gente aprender a lidar com os diferentes, né? Essas diferenças têm assim transformado muito, né? E fora as histórias que a gente vê também a multiplicação dentro, né? dos kits. A multiplicação dos kits. Acho que, se não me engano, acho que foi na palestra da Raquel, que tinham mais de 100 mulheres ali. Falei, gente, não vai dar. Né? Que eu que fazia contagem de kits, acho que tinha uns 60 só. Eu falei, não vai dar, vamos sortear os kits. Absorvente a gente sempre teve para todos, mas kit de higiene não. E no fim a gente distribuiu para todas receberam um absorvente, um kit de higiene, e a gente retornou para a igreja com kits de higiene. Eu falo, não sei de onde surgiu isso. O MM tem 2 anos e meio e tem muitas histórias para contar. Queria que vocês lembrassem de uma história que marcou vocês, né, nessa dinâmica de participar do MM. A Elga tem, né, Elga?
Na Tem verdade, várias. tem várias. Assim, tem uma que a Elga escreveu, já tá para. Vamos tentar publicar, né, Elga? Na verdade, aconteceu. Eu vou começar e a Elga vai continuar. Aconteceu no bairro Rosária 4, que a gente foi. Não tinha ONG. Não tinha ONG por trás. E a gente foi. E a palestra foi naquelas condições. E era a primeira. E o teatro teve que ser na rua. Eu estava com a roupa do teatro e com tênis, porque não tinha como pisar, que geralmente a gente faz descalça. E, então, foi muito impactante. E naquele momento, naquela ocasião... Cida, lembrando que ela estava vestida como a mulher de fluxo menstrual, da hemorragia menstrual, e ela andando pela rua e as pessoas atrás. Então, assim, virou um cenário vivo, né? O cenário veio, apesar até hoje não sei como que eu consegui, só por Deus. E antes da gente ir, a pessoa, a líder comunitária, ela avisou a gente, olha, vocês... Alguma mudança de horário, porque vai vir aqui um pastor que vai conversar com uma família, porque houve um feminicídio aqui essa semana. O marido vendeu o carro, comprou uma arma e foi e matou a mulher, e ficaram 3 crianças, e essas crianças iriam estar lá, né, naquela rua que a gente estava. Ele suicidou-se logo após e na frente dos filhos. Matou a esposa, suicidou-se e os 3 filhos assistiram. E a gente foi exatamente na semana seguinte, nesse cenário de tristeza, de dor, da dura realidade que a gente sabe, a gente escuta sempre. Uma coisa é a gente escutar a notícia, outra coisa é a gente estar lá. E aí a gente teve contato, né, com essas crianças, inclusive a gente fez uma ajuda, porque as crianças passaram a morar com a tia, porque não tinham para onde ir, e a gente montou um quarto para elas, um quartinho novo, com tudo novinho. E aí tem a história do menino do olhar baixo, né, que você chamou. Sim. Eu tinha notado um menino ali, ele olhava para o chão o tempo todo, e a gente não... eu fiquei olhando, por que esse menino não levanta os olhos? E eu fui até ele e agradei, conversei, coloquei ele no meu colo. E aí, logo depois, veio um dos voluntários e disse, olha, esse é o menino que assistiu o feminicídio, né, e o suicídio do pai. E aquele olhar nunca saiu da minha mente. Ele não tinha horizonte, né? Então, acho que essa questão, e me desculpem, eu sou super emotiva, e essa questão de olhar... O que nós podemos trazer para uma população? O nosso serviço e o nosso chamado, ele tem que levantar os olhos, ele tem que abrir horizontes. Então, a Cida organizou aquele quartinho e fez um reboliço, e foi na Casas Bahia e comprou beliche, mas é pouco, mas... Os olhos deles se alegraram. Eles mandaram um vídeo depois agradecendo, né? De que aquilo significou alguma coisa. E a gente, como missão, nós temos que entender que Deus nos chama para ampliar horizontes. Ações pequenas ações, elas podem ampliar horizontes de pessoas que têm olhos baixos, né? Que sofrem. Você, Marisa, você lembra de algum episódio que marcou? Tem vários, né, pastor? E eu acho assim, eu vejo muito o agir assim nos voluntários, né? Que a gente vê a alegria com que eles vêm oferecer a sua ajuda, e também o impacto que a gente causa nos próprios representantes das organizações sociais, né? Muitas vezes a gente está achando que está fazendo uma coisa só para aquelas mulheres ali, mas a gente não sabe quem que Deus quer atingir, né? Então eu já vi pessoas da ONG chegar para mim e falar assim, não, hoje foi para mim, né? Essa mensagem foi para mim. Então, assim, a cada ação que a gente faz é um impacto diferente. Pastor, né? deixa eu me lembrar, um dia eu
tinha saído de casa, assim, muito cansada. Ai, tem ação do MM. Nossa, não vai dar tempo. Aí corre, arruma as coisas. E cheguei na ONG, comecei a montar os equipamentos, assim, como se eu estivesse montando alguma coisa, assim, simples. E chegou uma senhora, uma moça, vamos dizer, uns 40 anos, e chegou até mim e disse, parabéns! E eu olhei assim, querendo fazer alguma conexão, né? O que é esse parabéns? E você sabe que dia é hoje? Aí piorou, né? Eu esqueci de algum aniversário, eu não conheço essa pessoa, não sei quem é. Aí eu disse, não. Ela falou assim, hoje nós estamos fazendo 1 ano de MM aqui no nosso trilho, bairro. Né? E não, foi no Formiguinhas. No Formiguinhas, é verdade. Ano que vocês fica no Campo estão Belo, aqui, né? no Campo Belo. Vocês... e eu estou de parabéns também, porque faz 1 ano que eu não falto em nenhuma palestra. E aí eu falei, puxa, meus parabéns. E ela falou, e não vou faltar em nenhuma mais, porque aqui é o meu espaço. Ela falou, aqui eu gosto de vir porque eu tiro minhas dúvidas, eu converso com as amigas, eu entendo as coisas que eu não entendia, eu escuto coisas da Bíblia e eu tô de parabéns. Aí eu falei, legal, puxa, né, eu gostaria até de ter algum presente para dar para ela ali, né? Porque aí eu percebi que, embora eu estivesse fazendo tudo de forma tão mecânica, ordinária ali, arrumando o multimídia, aquilo para ela fazia diferença, né? Muito bem. Assim, é legal porque, né? Você vê, por mais que a gente esteja indo distribuir absorventes, então, digamos que seriam para mulheres em período, né, que menstruam, a gente vê senhoras indo, né? Isso. E com frequência. Elas vão porque elas recebem uma atenção ali, elas recebem um cuidado, elas se arrumam, né? É bonitinho também. Elas se arrumam. Elas vão para um evento, importante. E muitas vezes delas, é o único evento que elas vão ter na semana, né? Ou no mês. Então é muito gostoso. Que legal. E eu também me lembro de uma primeira... A primeira vez que a gente foi no Trilho Certo, né? E a gente aprendendo ainda, muita coisa, tudo muito novo. Foi conosco também na van uma empresária, né, da Igreja Batista. E no final do encontro, a minha filha contou a história de uma conversa que ela teve com uma criança. Ela disse, o que vocês comem? Aí ele falou, muito pouco. Quando não tem o que comer, o que vocês fazem? Meu pai caça um calango. Isso foi ali no Shalom 3. Caça um calango e assa pra gente aqui. E quando não tem o calango? E a gente come barata, que tem muito, né? E a minha filha ficou impactada, ela comentou isso na van. Essa empresária da Igreja Batista que estava lá, ouviu isso, e ela não ficou como espectadora. E depois eu vou falar sobre isso. Ela não ficou como espectadora. Ela mandou para aquela ONG distribuir 45 cestas básicas para matar a fome daquela população, que às vezes não tinha que comer, né? E essa história virou um artigo na Ultimato, Sim, né? Foi. Que a jornalista, que também é da nossa comunidade, a Lívia, escreveu, né? Falando sobre a fome, né? Entre os vulneráveis, né? E é isso que eu queria desafiar vocês que estão nos ouvindo a sair do banco do espectador. Vocês perceberam que aqui todas elas estão muito ocupadas, né? Estão muito ocupadas. E eu mesmo, quando no início, assim, era o meu único dia de folga e eu não conseguia deixar de ir, de participar, né? Porque aquilo trazia Então eu quero convidar você a sair do banco do espectador. Que você está na arquibancada, é mais fácil julgar, dizer como é que faz, deixar de fazer e tal. Deixa de assistir o que está acontecendo e vai para o campo. Fazer como elas, né? São profissionais liberais, dentistas, professoras, médicas, psicólogas, administradores, que estão se envolvendo na expressão do amor ao próximo. Deixa de conversa e vai para ação. É o que elas fazem, né? E eu queria perguntar para elas,
O que as voluntárias, você falou em torno de 35 a 40 voluntários? Sim. Constantes, né? A gente tem uma pré-ação, a gente tem a voluntária que vai lá, a Ana, né? Ela vai lá para montar os kits. Às vezes ela está sozinha, mas tem sempre 2 ou 3 pessoas junto com ela. Então, durante a semana. E aí, na ação, hoje tem ido para... A gente vai para 2 organizações sociais por mês. Né? Então, para cada organização social, hoje a gente está com uma média de 10 voluntários para cada uma. Sim. Né? Mas a gente já chegou a ter 15, 20, né? Porque a gente vai com uma van, né? Com exceção do Crescer e Vencer, que é ali pertinho. E na van cabem 15 pessoas. Né? Mas a gente já chegou aí com a van e mais 2, 3 carros para a organização social. Né? E além de fazer essa incursão até a entidade, né? a OSC, digam para nós aqui, as 3, o que um voluntário pode fazer, qual o universo de coisas que esse voluntário pode fazer, tanto se ele não puder ir no sábado, ele pode participar? Sim. Como? Então, deixa eu só colocar aqui, aproveitar o cartazinho aqui, né? Você acha que é ali que mostra? Nós temos vários pontos de arrecadação. Então, esse é o primeiro. Primeiro, arrecadar. Mobilizar pessoas a arrecadar. Arrecadar, fazer parcerias com empresas. Isso é muito importante. Então, às vezes, tem a equipe que faz a montagem dos kits, mas é um dia. Segundo, montagem dos kits. Montagem dos kits. Arrecadar é uma coisa muito importante, porque a gente tem o compromisso de, durante 2 anos, fornecer o absorvente. A gente fez o cálculo, né? Então é muito absorvente. Então, desafios, arrecadação, a própria buscar parceiros, não só, né, de conseguir arrecadar no condomínio, no prédio, mas importante, buscar parcerias, como a gente tem feito. Então, você pode ser um voluntário captador de recursos, né, o absorvente em si, mas também kit de higiene, porque como a Marisa falou, absorvente a gente promete, realmente tem, mas às vezes a gente tem que sortear. Kit de higiene, shampoo, desodorante, sabonete, a gente precisa sortear. Isso dói no coração, né? Porque a gente ouve de mulheres que nunca usaram um shampoo na vida. Porque pra gente, a gente escolhe marca, é ordinário, né? É ordinário, pra a gente elas fala. Elas nunca viram um shampoo. É o básico, elas não têm. Então, a gente pede isso também, com essa arrecadação, de repente, conhecer algum supermercado, fazer parceria, até trazer parceiros para mim. E até mesmo, pastor, levar para a igreja. Você vai no mercado, compra um absorvente, deixa lá no nosso armarinho, porque até isso, né, deu uma caída na nossa arrecadação. E nós temos um material descritivo do projeto. O projeto é todo escrito, temos dados. Muito então, para que você vá fazer uma parceria com uma empresa, alguma coisa assim, você precisa levar, e a coisa é toda organizada, nós temos tudo isso escrito. Isso, tem o nosso Instagram também, acho que pode depois o Carlos colocar no final, que nós temos muitos seguidores, mas nós precisamos mais divulgação, porque a gente sabe do poder das mídias para as pessoas nos seguirem. Inclusive, muita gente chega até o MM como parceiro através do pessoal Instagram. Da bicicleta, né? Não teve? Teve um grupo de clube ciclistas, né? dos ciclistas que arrecadaram bastante. Então, a gente está vendo esse movimento, mas nós tomamos, a gestão tem 7 pessoas, né? Um grupo de 110 voluntários com 35 na ativa. Agora imagina a igreja toda. E aliás, já vou aproveitar aqui o ensejo para dizer que o MM não é Chácara Primavera. Só Chácara Primavera. Só Chácara Primavera. A ideia é que seja multiplicado, né? Então, a gente não quer guardar isso. A gente apanhou muito para chegar, lógico, e como a Elga falou, a gente ainda está engatinhando. Nós somos um bebê de 2 anos e pouco. Mas a gente já teve muita experiência, assim não vai, assim vai. Então, quando você for abraçar a sua igreja, a sua comunidade, for abraçar o MM, você já vai estar com tudo prontinho. Inclusive, você já vai ter as palestras, né? A ideia das palestras, vai ter os teatros, nós estamos querendo deixar tudo isso gravado, inclusive. Então, vamos abraçar o MM aí, as igrejas. Imagina, nós temos 90 mil unidades arrecadadas, não sei quantas já foram doadas, né, Marisa? Isso, a nossa igreja começou em MM 2 anos. Imagine se cada comunidade cristã, movida por esse amor, abraçar o MM, abraçar essa causa de mulheres. E não é só de mulheres, né? Para que a cidade de Campinas não tenha esse dado, né?
Nossa cidade não tem cidade as meninas faltarem à escola, porque não tem. E falta, gente. Você falou das doações, né? A gente já chegou a doar 84 mil unidades de absorventes, não só para as mulheres. A gente doou para a campanha do Rio Grande do Sul, a gente teve a enchente Arthur Nogueira, São Vicente, São Sebastião, né? Que a gente ajudou também. Né? Então, tem essa quantidade que já foi doada. E agora, em termos das mulheres que a gente atendeu nas ações, foram quase 2.000, foram 1.977 mulheres atendidas. Muito bem, nós já estamos chegando no final do nosso podcast, à vontade, e o assunto pode ir para mais 2 horas aqui, né? Mas eu estou vendo em cima da mesa aqui uma bolsa com bordado MM, mulheres e meninas. E esse é uma extensão do MM para as comunidades que já não estão mais recebendo, já venceu esses 12 anos, né? 2 anos. 2 anos, perdão. 12 anos é muita coisa, né? Seria bom. Esses 2 anos. Então, eu queria que a Cida contasse para nós o que é essa extensão do MM para pelo menos 2 comunidades, sim, né? Na verdade, também tem que falar direito o que é MM, gente. MM significa Mulheres Mandonas. Bom, no fundo, né, Cida? No fundo. Aqui, esse projeto, a gente imaginou, né? Como a Elga falou, chegou a pessoa lá, toda contente, estamos fazendo 1 ano. Quando fizer 2 anos, a gente vai embora e vai abandonar, né? Então, a gente já começou a pensar no depois. Terminou o ciclo das palestras, a distribuição dos absorventes, e aí a gente surgiu a ideia de fazer o absorvente ecológico, né? Fazer uma oficina de absorvente ecológico. Só que isso foi muito além. A gente fez uma oficina piloto na ONG Moriá, em Hortolândia. Foi tudo financiado pelo MM, as máquinas de costura e todos os tecidos. E agora a gente já está, porque a ideia é que elas depois continuem tendo a dignidade de comprar o seu absorvente, seu shampoo, né? Então, a oficina criativa é para as mulheres terem uma renda a mais na família. Então, a gente já está na 3ª, na verdade, porque a oficina do Moriá foi piloto. Em fevereiro começamos no Trilho Certo. Inclusive, as professoras, as instrutoras, elas são do bairro. Porque não adianta ir uma pessoa lá de fora ensinar a costurar. Não, elas são do bairro. E elas ajudam as demais a se profissionalizar. E a ideia de ter esses... A gente fez com o logo do MM, bordado. A pessoa que borda também é do bairro. Para quê? Para a gente oferecer isso, além de vender em bazares, participar do projeto Mulheres Empreendedoras de Campinas, também oferecer para empresas brindes. Então, nós temos aqui, você é empresário, você quer doar ou fazer uma doação para os seus colaboradores, assim como o Doni fez, né? Na empresa dele. Temos a sacola ecológica. Essa aqui é muito interessante. A gente falando de ecologia, né? A gente está na Semana do Meio Ambiente, né? Exatamente. E aí nós temos essa sacola que vira, pega por favor, Elga. Ela vira uma bolsinha, muito fácil de carregar. E feita lá nas oficinas agora do Trilho Certo e do Moriá. E também, né, aqueles clássicos pano de prato, as bolsas. E é interessante que a gente já fez algumas exposições e o pessoal elogiou muito a qualidade do acabamento. Então, para brindes, empresas, para presentear. Então, a gente vai ter tudo no Instagram. O Aquarela está começando também, né? O Aquarela começou agora em maio, né? Já tem 7 alunas. E toda terça-feira estamos lá. O Aquarela vai disponibilizar uma sala só para costura. E nós temos também necessidade de doação de máquinas. E nós tivemos uma doação importante de uma pessoa da nossa igreja. Nós compramos várias máquinas. Então, elas estão se sentindo também... O MM não parou na distribuição do absorvente. Continua fornecendo, né, subsídios para elas se profissionalizarem. Então, é uma carência muito grande. E elas estão super empolgadas e aguardando oportunidades. Porque não adianta... fazer as peças lindas, maravilhosas, se a gente não consegue fazer isso voltar na forma de recurso. Vocês perceberam então, essa propaganda, hein, gente? Perceberam que tem assunto aqui de um próximo podcast da costura criativa. Isso. Né? E por que chama criativa e ecológica? Porque a gente procura também nessa costura utilizar tecidos que foram doados, utilizar
Por roupas, exemplo, né? calça jeans, que você não tem condição de doar para uma pessoa, mas um pedaço da calça jeans vai virar uma bolsa. E é muito Maravilha, criativo. maravilha. Realmente, e elas são muito talentosas. Maravilhoso. E só um detalhe, eu não sei costurar. Então, gente, vocês podem ajudar, porque eu não sei costurar e eu consigo administrar, no momento, 2 oficinas de costura. Nós já estamos indo para o final do nosso podcast, né? E eu queria finalizar com uma palavra de vocês. Vocês são muito ocupadas, têm muita coisa para fazer, trabalham muito e ainda tem tempo para servir o próximo, né? Por que vocês fazem o que fazem? Respondam. Por que vocês fazem o que fazem? Olha, pastor, tem uma coisa que eu falei na última ação, antes da gente sair, né? Deus foi criando o mundo. E toda vez ele falava, e viu que tudo havia ficado bom. E no final, na hora que a gente termina a ação, é exatamente isso. A gente vê, né, apesar dos erros e acertos, que tudo havia ficado muito bom, porque não é a gente que está fazendo. Né? A gente só coloca a nossa mão ali. Mas quem faz crescer todo esse projeto é Deus. Então, é maravilhoso ver isso, joia, essa transformação no geral, né? Nas mulheres que são atendidas. Isso é rico, né? Em Isso nós, é rico nos demais. voluntários, né? E assim, cada um vai fazendo a sua parte, né? Não adianta a gente falar assim, nossa, ficar olhando notícia e falar, gente, que coisa, né? Tá acontecendo. Se a gente não colocar a nossa mão ali, né? A gente está aqui para isso, para servir. Então a gente se dispõe aí e Deus vai tocando. Que ótimo. Ontem eu assisti o podcast, né, que foi muito bom, da Família Acolhedora, e a da Raquel falou uma coisa que me impactou, e eu acho que é isso que motiva. Se você quer fazer por vários, faça por um. Então faça por uma mulher, compre uma necessaire, vai. Né? E o que motiva também é a obediência. É a obediência, porque o pastor Silas uma vez falou num dos nossos cafés, para os voluntários, nós damos cafés, viu, pessoal? Quer ser voluntário, tem eventos, tem café, tem palestra. Pão de queijo, Sim, é uma pipoca, maravilha. Pipoca. Bolo da Adélia. E ele falou uma coisa, as coisas que a gente faz é o que está na Bíblia, né? Acolher o órfão, a viúva, o estrangeiro, né? Então a gente está em obediência ao que Deus pediu para a gente enquanto discípulos de Jesus. Engajados na missão, né? A gente está engajado numa igreja séria, numa igreja que nos apoia, a diaconia nos apoia, nossa igreja tem, e com certeza após esse podcast nós vamos ter muito mais pessoas engajadas, com certeza. Então, a obediência. Eu me lembro muito bem quando Deus me chamou, eu tive um encontro com Ele muito forte na minha juventude. E eu me lembro que eu coloquei diante dele todos os meus talentos. Me lembro da oração que eu fiz. Eu disse, Deus, a partir de hoje, o Senhor está fazendo uma transformação na minha vida. O seu amor me impactou. E eu vou colocar à sua disposição os meus dons e talentos para sempre. Então, toda oportunidade que eu tiver, o amor de Deus me amou primeiro. E oferecer os dons e talentos que eu tenho é uma forma de amar através dele, né? Muito bem, eu quero agradecer a todas vocês, Marisa, Elga e Cida. E agradecer você também que nos acompanhou até agora nesse mais um podcast sobre a diaconia em ação. Quando a gente fala diaconia em ação, significa que como igreja nós somos diáconos, ou somos todos diaconia, ou seja, em movimento e ação, expressando o amor de Deus, de Cristo, ao próximo, servindo o próximo, porque diácono significa aquele que serve à mesa, né? Então essas mulheres todas que nós citamos aqui, elas não precisam ter título de diaconisa ou de qualquer título, elas querem servir o próximo, né? E o que motiva, como vocês perceberam, é em obediência ao amor de Jesus, ao que ele fez por nós. A maneira de Deus chegar até as pessoas mais vulneráveis através da igreja. Então você que acompanhou esse podcast, muito obrigado. Espero que você tenha sido desafiado a também se engajar em algo semelhante na Chácara Primavera, na nossa igreja, ou em outra igreja onde você possa fazer parte.
Queremos desejar que Deus abençoe sua vida e agradecer pela sua participação.